público, invocando a proteção do Altíssimo para os nossos trabalhos e cumprimentando inicialmente os integrantes desta segunda Câmara de Direito Público, desembargadora Marina Nogueira, desembargador Francisco Leite, desembargadora Maria Leite Moura Silva e desembargador Luiz Evaldo Gonçalves Leite. Cumprimento também o excelentíssimo representante da Procuradoria-Geral de Justiça, doutor Luiz Laércio Fernandes Melo. Boa tarde, doutor Luiz Laércio. Excelentíssima representante da Defensoria Pública, doutora Dirce Maria Calixto Fama. Boa tarde, doutora. Servidores integrantes desta Câmara, na pessoa da doutora Ismênia Nogueira e na pessoa, boa tarde, do senhor Edson Mendes, que é o responsável pela nossa transmissão. A Força Policial também aqui presente, advogados também presentes, a nossa sala física, inclusive os presentes virtualmente. Iniciando pela apreciação e aprovação da ata número 5 de 2025, da sessão ordinária de 19 de fevereiro de 2025. Alguma objeção? Sem objeção, sim. Então, a ata aprovada. Aqui parece que está... Acho que lá está Evandro. Então, considerando a necessidade justificada do desembargador Gleidson Pontes se ausentar antecipadamente desta sessão, eu comunico que os votos que contam com a participação do nobre desembargador serão adiantados, inclusive os pedidos de sustentação oral e a confirmação dos votos provisórios. Assim, partimos para os processos com pedido de preferência com sustentação oral, iniciando pelo número 1.77, remessa necessária à apelação civil número 000282360, 2019, item 106 do PJE, a relatoria do desembargador Francisco Gleidson Pontes. Remetente juízo da Vara Única da Comarca de Meruoca, apelante Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, apelado Rogério Lúcio de Albuquerque, tendo por advogado o doutor Benedito Dias Albuquerque Sá. Doutor Benedito Dias Albuquerque Sá, confirmando aqui a presença. Estamos procurando aqui na sala virtual. Doutor Benedito Dias Albuquerque pediu sustentação oral em nome de Rogério Lúcio de Albuquerque. Não está presente, estou sendo informada pela secretária da Câmara a sua ausência. Então, eu passo a palavra ao desembargador Gleidson para uma síntese do relatório em homenagem ao pedido de sustentação oral. Pois não, presidente. Muito obrigado pela concessão da prioridade de julgamento dos processos. Agradeço a todos os colegas e ao tempo em que os cumprimento. Faço também o cumprimento ao doutor Laércio e à doutora Dirce, a Ismênia, o Edson, em nome dos servidores, aos advogados presentes na sessão. Não há prejuízo também a sustentação oral do nobre advogado que a requereu, porque a decisão favorece ao seu cliente. Embora o recurso seja parcialmente provido, o provimento é tão somente no consectários os acréscimos de honorários e de prestações continuadas. Vou ler a emenda. Previdenciário, remessa necessária, apelação civil, ação de restabelecimento de benefício, incapacidade parcial e permanente laborativa, laudo pericial, comprovação dos requisitos para concessão da aposentadoria por invalidez, remessa e recurso, conhecidos e parcialmente providos, sentença reformada, para acréscimos das súmulas 85 e 111 do STJ ao julgado. Resumidamente, aqui na parte dispositiva, dá para se compreender qual é a alteração. Por fim, quanto ao verbete 111 do STJ, na medida em que é vedada a incidência dos honorários advocatícios sobre as prestações vencidas após a sentença,
vislumbra a necessidade de sua aplicação em verbos. Aspas, os honorários advocatícios nas ações previdenciárias não incidem sobre as prestações vencidas após a sentença. Fecho aspas. Diante do exposto, conheço da remessa e da apelação para dar espacial provimento, reformando a decisão do juiz de primeiro grau, apenas para que seja observada a prescrição quinquenal da súmula 85 do STJ e acrescentar a aplicação da súmula 111 do STJ aos honorários advocatícios fixados na sentença, mantendo-a quanto aos demais pontos por ser medida de direito. É o voto, presidente. Pois não, obrigado, desembargador Gleidson. Então, proclamo o resultado. Remessa necessária e apelação cível, conhecidas e parcialmente providas no primeiro item da nossa pauta. Item seguinte, nós temos 163, apelação cível número 3.580.36.2022, item 21 do PJE, também da relatoria do desembargador Gleidson Pontes. Apelante Tereza Cristina Gomes Grangeiro, apelado prefeito municipal de Barbalha, senhor Guilherme Sampaio Saraiva. Em nome da senhora Tereza Cristina, apelante pediu a sustentação o doutor José Ilson Fernandes Soares. Doutor José Ilson se encontra na sala virtual, pedindo confirmação aqui com a secretária da Câmara. Não? Apesar do doutor José Ilson Fernandes não se encontrar, observo que o voto atende os interesses da apelante. Então, passo a palavra ao desembargador Gleidson para a síntese do julgamento. Pois não, presidente. A emenda está assim editada. Apelação em mandado de segurança. Impetrante recorrente roga a nulidade do ato administrativo de sua demissão e correspondente reintegração ao cargo que ocupava como professora, readaptada do município, por ofensa aos princípios do direito adquirido e da igualdade, bem como da inconstitucionalidade da lei municipal, que permitiu sua exoneração sem processo administrativo. Estão me ouvindo? Recurso conhecido e provido. É o voto, presidente. Pois não. Então, passo a palavra à desembargadora Iraneide para o seu pronunciamento. Obrigada, senhora presidente. Meus cumprimentos, Vossa Excelência. Em nome de quem cumprimento os demais eminentes pares desta segunda Câmara de Direito Público. Meus cumprimentos também a doutor Luiz Laes, muito digno representante da doutora Procuradoria-Geral de Justiça. Meus cumprimentos à doutora Dice, representante da Defensoria Pública, advogados presentes, senhores servidores. Senhora presidente, eu ratifico o voto provisório acompanhando a relatoria. Pois não, obrigada. Desembargador Iraneide, desembargador Luiz Evaldo. Pois não, presidente, eu cumprimento também a todos os presentes, os desembargadores membros desta Câmara, assim como os demais presentes. E quanto ao voto, eu acompanho o eminente relator. Pois não. Então, proclamo o resultado, apelação cível conhecida e provida. Passo ao item 1.60, apelação cível número 017-49-0058-2016. É o item 82 do PJE. Relatoria do desembargador Francisco Gleidson Pontes. Apelante, Estado do Ceará. Apelada, TIM Celular S.A. E o advogado da TIM, doutor Raif Marques das Chagas, requereu a sustentação oral. Se encontra na sala? Excelência, boa tarde. Boa tarde, doutor Raif Marques. Aqui informa a Vossa Excelência que o voto atende os interesses da apelada. TIM. Continua com o seu intento de fazer a sustentação oral ou dispensaria? Dispensa a sustentação. Dispensa. Então, eu passo a palavra ao desembargador Gleidson para a síntese do seu julgamento. Pois não, presidente. Bom, a emenda no estilo recomendado pelo CNJ está assim vazada. Emenda: Direito Processual Civil, apelação em ação anulatória de débito fiscal,
litispendência, extinção sem resolução do mérito, honorários de sucumbência, equidade, apelação desprovida, caso em exame, apelação em ação de anulatória de débito fiscal, extinção em razão do reconhecimento de litispendência, com ação de embargo da execução fiscal, com aplicação de honorários advocatícios de forma equitativa. Questão em discussão. A questão em discussão centra-se em saber se é possível o arbitramento de honorários advocatícios com apoio na apreciação equitativa, na hipótese em que a ação for extinta sem resolução do mérito em razão da litispendência, razões de decidir. Na hipótese em que a extinção da ação anulatória de débito fiscal decorre da litispendência com a ação de embargos da execução fiscal, o proveito econômico só se verifica com a solução definitiva da controvérsia instalada entre as partes sobre o bem da vida discutido, que, no caso, se deu apenas nos autos processuais dos embargos à execução fiscal. A extinção da ação anulatória de débito fiscal, sem julgamento de mérito, em razão de litispendência, não tem impacto no crédito tributário, não havendo proveito econômico decorrente da sentença, no ponto, de modo que a verba honorária deve seguir os critérios do parágrafo 2º, mediante a apreciação equitativa do juiz, conforme autorizado pelo parágrafo 8º do artigo 85 do CPC. Apelação desprovida. É o voto, presidente. Pois não, obrigada, desembargador Gleides. Como vota a desembargadora Iraneide? Senhora presidente, eu acompanho o voto do eminente relator, ratificando o voto provisório. O voto ao desembargador Luiz Evaldo? Com a relatoria, presidente, acompanho. Obrigada. Então, proclamo o resultado da apelação civil conhecida e desprovida. Agradeço aqui a presença do doutor Marques. Tenha uma boa tarde, bom trabalho. 5.4, apelação civil número 028, 21, 89, 40, 2022. Sistema SAGE, relatoria da desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira. Apelante o Estado do Ceará. Apelado Abimael de Oliveira Marques. Advogado do senhor Abimael, o doutor Gustavo Alves de Araújo. Se encontra na sala virtual. Excelência. Boa tarde, Boa tarde. Só localizá-lo. Ah, pronto. Doutor Gustavo, o senhor dispensa a leitura do relatório? Sim. Então, Vossa Excelência já pode começar a sustentação oral por 15 minutos. Senhoras e senhores que nos acompanham nessa sessão de julgamento virtual, meu muito boa tarde. Gostaria de cumprimentar os excelentíssimos senhores desembargadores que compõem essa segunda Câmara de Direito Público. Gostaria de cumprimentar os colegas advogados e serventuários desta egrégia Câmara. E, Excelência, com muita polidez e retidão, pretendo aqui me adstrir a fundamentos técnicos para que a sentença de primeiro grau, proferida pelo juízo de primeira instância, seja mantida, tendo em vista que foi uma decisão totalmente acertada, sentença irretocável e escorreita. Eu vou proferir aqui, Excelência, minha sustentação oral baseada em 4 pontos cruciais que ensejam a manutenção da sentença de primeiro grau. Primeira delas, fazer uma análise técnica do Instituto da Prescrição. Segundo, da não incidência da prescrição penal no presente feito. Terceiro, da segurança jurídica e do devido processo legal em que se adstria aos processos administrativos. E quarto, da não interrupção ou suspensão do prazo prescricional em virtude da pandemia. Então, Excelências, partindo do primeiro ponto, capaz de ratificar a sentença de primeiro grau e manter ela incólume, é necessário ver que o cerne da discussão do presente caso, que atinge o ora apelado, policial militar dos quadros da PM Ceará, o cerne da discussão gira em torno do estudo da prescrição. Segundo a lei estadual número 13.407, o Código de Disciplina da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará, em seu artigo 74, inciso 2, parágrafo 1º, a linha D, é categórico, no sentido de que a prescrição
será de 5 anos para transgressões sujeitas à pena de demissão, expulsão e reforma administrativa. No presente caso, temos que o fato motivador que ensejou o PAD ocorreu em 23 de janeiro de 2017. A instauração formal do PAD ocorreu em 24 de maio de 2017, momento que marca, assim, a interrupção inicial do prazo prescricional. Então, o PAD começou dia 24 de maio de 2017. Ou seja, levando-se em consideração a prescrição quinquenal de 5 anos, tem-se que o ora procedimento restou prescrito em 24 de maio de 2017. O que ocorreu, Excelências, um grave erro por parte do Controlador-Geral de Disciplina do Estado do Ceará, foi que em 1º de setembro de 2022, ou seja, 4 meses após a pretensão punitiva do Estado ser manifestamente extirpada por conta da prescrição, ele provocou uma decisão demitindo este policial dos quadros da PM do Estado do Ceará. Importante esclarecer ainda, Excelência, que no início do procedimento administrativo disciplinar, o ora apelado, ele teve sua permanência decidida pela comissão processante, composta por 3 membros, inclusive deram parecer para que ele permanecesse nos quadros da PM Ceará. Após isso, a Coordenação de Disciplina Militar da CGD proferiu também parecer para que o ora apelado continuasse nos quadros da Polícia Militar do Estado do Ceará e, muito curiosamente, após ultrapassar o prazo prescricional, em data de 1º de setembro de 2022, o Controlador-Geral de Disciplina entendeu por demitir o ora apelado, razão pela qual o mesmo entrou com procedimento na Justiça para reaver os seus direitos e, em primeira instância, de forma acertada, o juiz de primeiro grau entendeu que a decisão do controlador é nula de pleno direito. Por quê? Porque ultrapassado a prescrição quinquenal prevista na lei específica, uma lei estadual. Então, Excelências, vejamos o primeiro ponto, que a prescrição disciplinada na lei estadual, no seu artigo 74, é que a prescrição do referido PAD, em casos de demissão, para apurar casos de demissão, tem a prescrição em 5 anos. Vamos prosseguir. O segundo ponto que eu pretendo trazer a Vossas Excelências é o ponto mais importante, capaz de ratificar o entendimento acertado pelo juiz de primeira instância. Nesse caso, que o ora apelado foi processado de forma administrativa, tem-se que não há incidência da prescrição penal no presente feito, Excelências. Conforme devidamente constado, as folhas deste processo, foi juntado certidão de antecedentes criminais que não foi aberto, Excelências, nem inquérito policial, nem foi aberto nenhuma investigação por parte da Polícia Civil, não foi ofertada nenhuma denúncia pelo Ministério Público. Então, Excelências, vejamos que o único fato que inquina o ora apelante é um procedimento administrativo, que está sujeito às regras da lei estadual e número 13.407. E não, o controlador poderia jamais tipificar ou amoldar a conduta de um servidor a um crime. Ele não tem competência nem atribuição de poder de polícia, no sentido de autoridade policial, presidente de um inquérito policial, para imputar um servidor público a prática de um crime, e também ele não tem, às vezes, de Ministério Público de denunciar o ora apelado da prática de um crime que ele bem entender. Então, Excelências, ele deveria ter ficado estrito aos 5 anos da prescrição, conforme lei estadual. E, ao invés disso, ele, de forma não assistindo à sua atribuição, ele invocou que o ora apelado incorreu no crime tipificado no artigo 317 do Código Penal, qual seja, o delito de corrupção passiva. E, dessa forma,
após ultrapassado a prescrição de 5 anos, ele elasteceu de forma abrupta e absurda para 16 anos o prazo prescricional para processar administrativamente um servidor público de uma conduta que sequer foi instaurado um inquérito policial e sequer foi aberta uma ação penal pelo titular dela. Ou seja, diante de todo esse processamento que se arrasta desde 2017, percebemos que a autoridade administrativa em nenhum momento conseguiu que fosse aberto um inquérito policial por meio de ofício à Polícia Civil, para que abrisse o inquérito policial e apurasse a prática delituosa, supostamente praticada, ou então determinasse ao Ministério Público que analisasse esse procedimento administrativo e dele tirasse as conclusões se era caso de oferecimento de denúncia ou não. Até porque o inquérito policial é um ato meramente administrativo, preparatório e inquisitório, cujo promotor poderia muito bem denunciar. E no presente caso, Excelência, não percebemos nenhuma coisa nem outra. Não temos inquérito, conforme demonstrado nos autos, não temos ação penal. E por isso o juiz de primeira instância acertou categoricamente em reconhecer a prescrição e anular o ato que culminou na demissão do ora apelado. Friso, Excelência, que trata-se de um policial que tem 12 anos de corporação, inclusive está com sua promoção prejudicada por conta desse processo em epígrafe, passou um tempo afastado de suas atividades, foi integrado aos quadros, está regularmente trabalhando nos quadros da Polícia Militar, aqui do estado do Ceará, e dessa forma não pode ser prejudicado por um ato meramente abusivo e discricionário do Controlador-Geral de Justiça em querer tipificar um delito a uma conduta do servidor, usurpando assim a sua atribuição. Ora, Excelências, é preciso a gente ver agora o que eu agora reforço no terceiro ponto, onde está a segurança jurídica e o devido processo legal para o apelado. Qual a segurança jurídica que um servidor público, um agente público, que integra uma corporação, integra uma instituição, que é movida, que é capitaneada por homens, cada um com seus ideais políticos, de crença, de raça, de religião. Como é que um servidor público ele pode estar adstrito a um entendimento administrativo do qual esse ente administrativo não tem competência e, assim, ao bel prazer dele, pode, no caso, elastecer o prazo prescricional com o mero intuito de prejudicar o ora apelado a uma sanção da qual o mesmo não faz jus. Se não assim, Excelências, poderemos citar alguns exemplos do absurdo do que essa decisão, que culminou com a decisão do soldado Abimael, foi investida. Por exemplo, se um policial militar ele pratica um crime de lesão corporal leve, ele não é investigado pela polícia, não é denunciado pelo Ministério Público, e vamos supor que o Controlador-Geral de Disciplina, pela cabeça dele, diz, não, isso aqui é abuso de autoridade. Ao invés de ter a prescrição de 5 anos, ele pode aumentar para 6. Vamos supor e fazer um exercício ainda mais complexo, e diante desse caso que aconteceu com o soldado Abimael, é totalmente plausível de acontecer. Vamos supor que um policial pratica o crime de lesão corporal de natureza leve, uma agressão. Teria 5 anos para ser processado, punido e talvez demitido da Polícia Militar. O controlador perdeu o prazo prescricional. Deixou passar os 5 anos. Aí, no entender dele, eu acredito, na cabeça do controlador, isso aqui foi uma tentativa de homicídio. Eu vou elastecer a prescrição para 20 anos. Ora, quão absurdo seria? Qual a usurpação do poder de polícia, do delegado de polícia, como a usurpação do titular da ação penal e um ente administrativo para se esquivar da sua inoperância em processar e julgar, de acordo com os trâmites do direito administrativo e da lei estadual que disciplina a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiro Militar, ele usurpa a função e utiliza
as prescrições do Código Penal. Isso aí não existe, excelências. O espírito da lei, o espírito que norteia o Centro de Justiça é que, sim, o prazo prescricional de 5 anos pode ser elastecido se tiver um mínimo de elementos de informação, de elementos informativos. Tem um inquérito, por exemplo, em vigor, tem uma ação penal em curso, inclusive pode ser até uma prejudicial de mérito. O controlador ele pode esperar o resultado desse trâmite, nessa outra seara, nessa outra esfera do direito. Por isso, o nosso ordenamento jurídico, ele elastece, nesses casos, a prescrição de acordo com o crime, de acordo com o delito. No caso em epígrafe, não tem nenhum indício, não tem nenhuma fagulha de que o ora apelado foi investigado, foi tombado um inquérito policial, foi instaurada uma ação penal para que o mesmo pudesse ser punido. Caso isso acontecesse, era legítimo que o prazo prescricional fosse do Código Penal. Mas não é razoável, baseado no fuxico, numa informação paralela, de dizer um eventual pedido de um dinheiro para investigar. Uma coisa que chegou administrativamente nos órgãos de quem julga esse processo administrativo, isso aí não é capaz de levar o controlador a querer imputar um tipo penal, não pode imputar um tipo penal para chegar numa pena capital de demissão, ultrapassando os prazos prescricional previstos em lei. Com relação a outra argumentação do apelante, o Estado do Ceará, onde ele diz que alguns prazos ficaram suspensos na pandemia, de nenhuma forma, segundo o entendimento dos tribunais superiores, de nenhuma forma, tais suspensões têm o condão de interromper ou suspender a prescrição de um agente que está sendo processado pelo ente administrativo. Então, uma corporação, uma controladoria, gerida por homens, gerida por pessoas que têm seus ideais, que têm seus interesses, é uma corporação altamente complexa, a Polícia Militar. O ora apelado sempre usou a sua farda, sempre atuou na sua função, no sentido de defender a sociedade e de nenhuma forma pode ser prejudicada por um procedimento administrativo arbitrário que não visualizou e não empenhou em respeitar os prazos prescricionais. Então, excelência, para concluir, o apelado, o senhor Abimael de Oliveira Marques, requer que a sentença de primeiro grau seja mantida e que a decisão de demissão do controlador permaneça nula de pleno direito. Trata-se de um apelado, servidor público, órfão de pai e mãe de forma precoce, que deu seu sangue e tem a Polícia Militar como sua única família. O ora apelado, de nenhuma forma, foi investigado, foi processado, pois caso quisessem tirar a liberdade do mesmo, deveriam ter feito de forma através de um inquérito policial ou de uma ação penal. Mas como os elementos são tão frágeis que nunca conseguiriam imputar uma pena privativa de liberdade ao ora apelado, quiseram caçar o seu bem mais precioso, que é a sua farda, que é a sua função como policial militar do Estado do Ceará, razão pela qual o procedimento é nítido que está prescrito, razão pela qual a sentença de primeiro grau deve ser mantida, em todos os seus termos. Pois não, doutor Gustavo. Eu agradeço, eu finalizei agora, excelência, muito obrigado pela atenção e por dispensar essa atenção a esse jovem advogado. Muito obrigado. Pois não, agradecemos também ao senhor, doutor Gustavo, pela sustentação, e passamos a palavra à desembargadora Nailde para a síntese do julgamento. Boa tarde, senhora presidente, desembargadora Tereza Neumann. Cumprimento também os integrantes da segunda Câmara de Direito Público, nobre procurador de Justiça, digna defensora pública. Cumprimento também o advogado doutor Gustavo Alves, estimados servidores, advogados e a todos que nos acompanham nesta sessão pública. Nós temos aqui a apelação cível, conforme já foi anunciado pela nobre presidente, e eu passo aqui a leitura da síntese do julgamento.
Trata-se de uma apelação cível, ação ordinária, auditoria militar, anulação de processo administrativo disciplinar, sanção de demissão, arguição de prescrição da pretensão punitiva estatal, prática de conduta criminosa, hipótese de crime de corrupção passiva, aplicação do artigo 74, inciso 2, a linha E, do Código Disciplinar da Polícia Militar do Ceará, prescrição a ser computada no mesmo prazo e condição estabelecida na legislação penal. Portanto, senhora presidente, eu estou aqui rejeitando a preliminar de prescrição. Pois não. Desembargador Gleidson, sobre a prescrição, como vota Vossa Excelência? Pois não, presidente. Acompanhe a eminente relatora. Desembargadora Iraneide, como vota? Obrigada, senhora presidente. Eu também acompanho a eminente relatora. Então, a preliminar de prescrição fica rejeitada à unanimidade. Pois não, desembargadora. Prossigamos aqui agora no mérito. Pena de expulsão da corporação, prática de infração considerada grave, solicitação de vantagem indevida, sanção prevista no Código Disciplinar da Polícia Militar do Ceará, independência das esferas administrativa e criminal, desnecessidade de término de processo criminal, precedentes, observância do devido processo legal administrativo. Portanto, senhora presidente, recurso conhecido e provido, reforma da sentença, manutenção da pena de demissão e consequente expulsão do soldado das fileiras da Polícia Militar do Estado do Ceará. É assim que me manifesto. Pois não. Obrigada, desembargadora Anaílde. Passo a palavra ao desembargador Gleidson para o seu voto. Pois não, presidente. Esse processo eu já havia lido. A desembargadora relatora, a desembargadora Anaílde, fez exatamente a distinção na condição dos processos cíveis e penais. A independência das instâncias sempre prevaleceu aqui, a Lures, e o voto dela está irreparável. Eu confirmo o voto que proferi no sistema provisório. Pois não. Desembargadora Maria Iraneide Moura Silva, como vota? De igual modo, senhora presidente, também tive acesso aos autos previamente e ao voto da eminente relatora. De sorte que tomando as palavras do eminente desembargador Gleidson, o voto realmente está irreparável e eu ratifico o voto provisório, acompanhando a douta relatoria. Obrigada, desembargadora Iraneide. Então, proclamo o resultado da apelação civil conhecida e provida com rejeição da preliminar, já votada, à unanimidade, agradecendo a presença do doutor Gustavo Alves à nossa sessão. Obrigada. Obrigado, excelência. Obrigado. Boa tarde. Prosseguindo, como antes já havia sido registrado, há uma necessidade justificada do desembargador Gleidson em se ausentar por compromissos outros. Então, eu, antecipando a fase de ratificação dos votos provisórios, proferidos por cada um dos integrantes desta Câmara, eu indago a Vossa Excelência, desembargador Gleidson, se ratifica os votos provisórios proferidos nos processos em ambos os sistemas, SAGE e PJR. Pois não, presidente, mais uma vez agradeço a gentileza de Vossa Excelência, de todos os colegas que compõem esta Câmara, e, no momento, ratifico todos os votos que proferi, na condição de relator de vogal, em ambos os sistemas da sessão de hoje. Pois não. Obrigada, desembargador Gleidson. Apenas para também completarmos aqui a ratificação, aproveitando a presença de Vossa Excelência, também indagarei aos integrantes da turma, que Vossa Excelência participa, desembargador Irana e desembargador Evaldo, antecipando os votos, a confirmação dos votos provisórios proferidos nos votos de vossa relatoria, apenas em relação a esses votos. Ao final, nós faremos
a conferência dos outros, e a ratificação dos demais. Então, passa a palavra à desembargadora Iraneide, indagando-lhe se ratifica todos os votos proferidos provisoriamente em relação aos votos do desembargador Gleidson. Pois não, senhora presidente, sim, eu ratifico todos os votos que foram por mim proferidos nos processos pautados da relatoria do eminente desembargador Gleidson em ambos os sistemas, SAGE e PJE. Obrigada. Da mesma forma, indago ao desembargador Luiz Evaldo sobre essa ratificação em relação aos votos do desembargador Gleidson. Sim, presidente. Da mesma forma, eu confirmo os votos por mim proferidos nos processos da relatoria do eminente desembargador Francisco Gleidson Potts. Pois não. Então, muito obrigada também aqui, desejando um profícuo compromisso ao desembargador Gleidson. Agradeço também a sua presença e Vossa Excelência naturalmente terá que se ausentar e nós prosseguiremos o nosso trabalho. Muito obrigado. Até breve. Boa tarde. Boa tarde. Até mais. Aqui vamos dar continuidade à nossa pauta da sessão com o prosseguimento das sustentações orais. Nós temos agora a sustentação 1.86, é uma apelação cível número 015-02-9667, 2015. 30 de junho do ano passado. Não mexeram em nada, só tiraram das placas do dia de imobiliário. Vamos verificar os microfones, né? Já? Então, reanunciando, apelação cível número 015-02-9667, 2015, sistema PJE, item 70, da relatoria da desembargadora Maria Iraneide Moura Silva, apelante José Giovanni da Mota ME. O advogado é o doutor Bienvenido Sandro Andrade Fiuza. Apelado, Estado do Ceará. Aqui indago a secretária, doutora Ismênia, se o doutor Sandro Andrade se encontra virtualmente. Já está, o senhor está presente, né, doutor? Bem-vindo. Pois não. Então, eu convido Vossa Excelência a ocupar a tribuna para a sua sustentação oral. Cumprimento. E indago se dispensa a leitura do relatório. Sim, senhora. Dispensa? Sim, senhora. Então, Vossa Excelência terá os 15 minutos do regimento para a sua sustentação oral, iniciando agora, às 14h40. Tá bom. Eu queria primeiro aproveitar, Excelência, para cumprimentá-la em toda a mesa, e os servidores, meus colegas advogados, e fazer 2 agradecimentos. Primeiro, quando fui escolhido pela Ordem dos Advogados para concorrer ao 5º Constitucional, fui recebido nos gabinetes de Vossa Excelências e o meu nome Bienvenido, eu acho que ficou, na hora que a senhora leu, o Bienvenido, eu já vi ele em algum momento. Exato. Eu queria agradecer dessa cortesia que todos tiveram e também agradecer a Deus, porque estou defendendo um processo de um auto de infração de 16 anos, que é uma coisa muito interessante. A primeira coisa que eu queria falar é que nós também fizemos a defesa administrativa desse auto de infração. E ele é o que nós podemos chamar de tempestade perfeita. Um auto de infração sem conexão, sem base legal para fazer isso, e que teve, né, da lado do senhor fiscal, inúmeras criatividades para poder enquadrar a empresa naquilo que ele queria fazer, que era a venda de nota fiscal acima do valor previsto. No começo desse auto-infração e à medida que nós fomos fazendo a impugnação dele na primeira instância do CONAT e na segunda, o que nós tivemos foi que uma hora se fazia que estava faltando cobre, outra hora estava sobrando, outra hora precisava de uma perícia que nunca foi nos concedida, e outra hora foi discutido que a multa que deveria ser acrescida a esse auto-infração seria uma multa de 30%, quando, na verdade, como estávamos falando de um produto sujeito à substituição tributária, ele não deveria jamais ser alcançado por essa multa de 30%. Só para
clarificar um pouco, o instrumento de substituição tributária é meio que uma ficção no mundo do direito tributário. O Estado, sem poder de fiscalização, ele cria uma situação de uma cadeia que ela é descontrolada e ele acresce a esse produto um certo valor e cria esse produto como fato gerador e se mostra completamente incapaz nessa situação, né? Esse processo também ele é interessante porque ele trata de pauta fiscal. Em tela, a situação é que o cobre, naquela época, foi alcançado com uma pauta fiscal pelo Estado do Ceará em R$11, mas a pauta, na verdade, é apenas um indicativo pelo qual os impostos devem ser recolhidos na entrada aqui dentro do Estado do Ceará naquela época. Tanto é que nós demonstramos que essa pauta ela é completamente desconexa com a época, quando, na verdade, no resto do país, essa pauta fiscal girava em torno de R$3 a R$5 o quilo do cobre. Então, o senhor fiscal, sem atentar para as normas contábeis e os princípios contábeis aceitos e a necessidade que se fazia de comparar valor contábil com valor tributário, com valor de mercado, faz uma salada, uma completa salada tributária e leva um auto de infração desse à frente. Até com todas as vênias ao serviço do servidor, do fiscal, parece que em algum momento ele leu o livro de Dom Quixote de La Mancha e passou a enxergar muitos dragões e moinho de vento. E lavrou esse auto de infração de uma maneira totalmente desconexa, faltando, inclusive, a verdade material, que naquela época, o decreto 25.468/99, no seu artigo 30, diz, além dos princípios elencados no artigo 37 da Constituição Federal, o processo administrativo tributário pautar-se-á também pelos princípios da celeridade, simplicidade, economia processual, verdade material, contraditório e ampla defesa. Pauta nunca foi e pode ser objeto de obrigação de emissão de nota fiscal pelo valor da pauta. Ou seja, nunca houve venda abaixo do valor. Porque o que o senhor fiscal queria era que a empresa, mesmo vendendo 1 quilo de cobre a R$7, emitisse notas pelo valor de R$11. Isso não pode ser feito, mesmo porque, se a empresa assim tivesse se portado, aí sim ela estaria incorrendo num erro que era emitir produto com valor divergente do valor de mercado e do valor da operação, que consta em todos os regulamentos basilares como fato importante para um preenchimento de uma nota fiscal. A ausência técnica contábil nesse auto de infração é sofrível, porque, de forma a fantasiar e a escolher números, o senhor fiscal faz comparações que não são legais e que não são pertinentes. Além disso, a Secretaria da Fazenda e a Procuradoria-Geral passou a ter um procedimento, já naquela época, de que toda vez que um contribuinte perdia um auto de infração, ele era enviado para ser aberto um processo crime. E foi o que aconteceu nesse caso. Foi aberto um processo crime, um processo criminal, onde aquilo que estava considerado era que o nosso cliente tinha feito a autorização fiscal apenas comercializado mercadoria por preço inferior à da pauta fiscal, prática ilegal, consoante entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça 548. Esse foi o processo. Nós fomos lá fazer a defesa do nosso cliente, levamos o fiscal para que ele se explicasse
e ele não conseguiu se explicar. Foi verificado que todo o processo era eivado de erros contábeis gritantes, e o que aconteceu ao nosso cliente foi completamente absolvido, pois não se encontrou em nenhum momento emissão de nota fiscal abaixo do preço que era o preço de mercado. Então, Excelência, sem tomar muito mais os vossos tempos, é essa a nossa sustentação, pedindo que seja revista, tá certo, essa decisão. Muito obrigado a todos e, mais uma vez, que Deus os abençoe. Obrigada, senhora presidente. Meus cumprimentos ao doutor Bienvenido, que objetivamente tão bem fez a sua sustentação. E a síntese do julgamento, senhora presidente, vou fazer pela leitura da proposta de emenda que está assim vazada. Direito tributário, apelação civil, só fazendo a ressalva que depois será disponibilizado, tão logo o sistema permite, o voto na íntegra. Recomeçando, direito tributário, apelação civil, ação anulatória de débito fiscal, autuação por aquisição de mercadorias sem documento fiscal e emissão de documento fiscal com preço inferior, controle judicial limitado à legalidade dos atos administrativos, improcedência do pedido, recurso conhecido e desprovido, sentença mantida. Caso em exame, a apelação interposta contra a sentença que julgou improcedente a ação anulatória de débito fiscal, na qual se pleiteava a nulidade dos autos de infração de números 20.11.09.735, dígito 1, 20.11.09.737, dígito 5 e 20.11.09.738, dígito 7, lavrados em razão da aquisição de mercadorias sem documento fiscal e da emissão de documento fiscal com preço inferior. Questão em discussão. Há duas questões em discussão. Saber se a ausência de prova pericial compromete a legalidade dos autos de infração e se a penalidade aplicada pelo fisco estadual é compatível com a infração, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Razões de decidir. O controle judicial de atos administrativos restringe-se à verificação da legalidade, sem possibilidade de reavaliação do mérito administrativo, salvo violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. A materialidade da infração foi demonstrada por análise documental das notas fiscais de entrada e saída da mercadoria em conformidade com o artigo 827 do decreto número 24.569 de 97. Não houve comprovação de ilegalidade na imposição das penalidades, sendo inviável a anulação dos autos de infração. Dispositivo e tese, apelação conhecida e desprovida. Controle judicial dos autos de infração tributária restringe-se à análise da legalidade do ato administrativo, sendo inviável a anulação sem a demonstração de ilegalidade concreta. É assim como voto, senhora presidente. Posso falar, presidente? Não estou ouvindo a... Seu som está desligado. Pois não, desculpe-me, desembargador Luiz Evaldo, era o som. É só para lhe passar a palavra sobre este voto. Pois não, presidente. Eu, cumprimentando o nobre advogado, eu ratifico meu voto provisório, votando, acompanhando a eminente relatora, presidente.
Pois não. Obrigada, desembargador Evaldo. Também, da mesma forma, acompanho a eminente relatora, realçando, inclusive, dentro da síntese do julgamento, as razões de decidir, e que merece acolhimento por minha parte. Então, agradeço aqui ao doutor Bevenido, a sua sustentação de excelência, e proclamo o resultado, apelação civil conhecida e desprovida. Passamos agora ao item 1.126, remessa necessária e apelação civil número 014773366-2016, item 17 do PJE, relatoria do desembargador Luiz Evaldo Gonçalves Leite, e remetente, juízo de direito da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Fortaleza, apelante o Estado do Ceará, apelado Sindicato dos Servidores do Ministério Público do Estado do Ceará, CISEMP/CE. O advogado doutor Márcio Augusto Ribeiro Cavalcante, nome do apelado, do sindicato. Doutor Márcio Augusto está aqui presente na nossa sala. Sim, pois não. Tenha uma boa tarde, cumprimentando Vossa Excelência. Devo lhe adiantar que o voto atende os interesses do apelado, do sindicato. Mesmo assim, Vossa Excelência gostaria de fazer a sustentação oral? Não, Excelência, já que atende, agradeço a atenção. Pois não. Então, passo a palavra ao desembargador Luiz Evaldo para a síntese do julgamento. Pois não, presidente. Ementa direito administrativo e constitucional, reexame necessário e apelação cível. Servidores do Ministério Público do Estado do Ceará. Adicional por tempo de serviço e licença-prêmio. Revogação expressa somente pela Lei Estadual número 18.320/2023. Manutenção da sentença, desprovimento do apelo. Recurso de apelação e remessa necessária conhecidos e desprovidos. Sentença mantida, presidente. Pois não. Obrigada, desembargador Evaldo. Acompanho integralmente, Vossa Excelência, e passo a palavra à desembargadora Maria Nailde para o voto. Pois não, senhora presidente, acompanho integralmente o entendimento do nobre relator, mantendo, portanto, a minha votação provisória. Pois não. Obrigada, desembargadora Nailde. Então, proclamo o resultado, doutor Márcio. Remessa necessária, apelação cível, conhecidas e desprovidas. Tenham uma boa tarde, um bom trabalho. Os senhores são do sindicato, né? Boa tarde. Assim concluímos as nossas sustentações orais e passamos, então, aos demais atos desta sessão. Passamos a um processo que foi retirado de pauta, 2, aliás. O primeiro, 1.52, apelação cível número 30.085.75.2024, item 103 do PJE. No polo ativo, Anestina Gonçalves Soares, e no polo passivo, município de Mauriti, a relatoria da desembargadora Maria Nailde. Também da mesma relatoria, nós temos 1.31, agravo interno em agravo de instrumento, número 3.770.60.2024. 129, o número 129 do PJE. No polo ativo, a Defensoria Pública. No passivo, temos o INSS, Instituto Nacional do Seguro Social. Então, 2 processos retirados de pauta. Temos agora um processo com pedido de vista. 2.1, apelação cível número 0056-747-71-2016, Sistema SAGE, apelante José Ferreira de Moraes e apelado município de Calcaia, da relatoria do desembargador Luiz Evaldo Gonçalves Leite. Histórico desse julgamento. Na sessão do dia 12 de fevereiro deste ano, após a apresentação do voto pelo relator, desembargador Luiz Evaldo Gonçalves Leite, no sentido de conhecer da apelação cível para julgá-la prejudicada e de vista dos autos para melhor apreciação da matéria. Na sessão do dia 19 de fevereiro, comuniquei à Câmara que apresentaria meu voto vista na próxima sessão de pedida e assim o julgamento foi adiado.
dando continuidade a esse julgamento, aqui comunico a apresentação desse voto vista, realçando que o mesmo foi disponibilizado anteriormente aos nobres integrantes da turma julgadora. E assim, eu indago, para a agilidade dos nossos trabalhos, se há necessidade da leitura na íntegra, ou se a turma espera que seja feita a síntese, pelo menos, possa aceitar a síntese desse julgamento. Desembargadora. Pode ser, desembargadora? Pode, sem problema. Pois eu já não. tive acesso, viu? Já teve acesso, né? A nobre relatoria também acredito que teve, né? Também, presidente. Também. Eu louvo a iniciativa de Vossa Excelência ter colocado à disposição o voto antecipado, porque isso nos ajuda bastante. Obrigado. Exato, realmente é um processo com vários detalhes. A providência inicial do desembargador Evaldo foi remetê-lo para a perícia, não houve exatamente um pronunciamento sobre o mérito, em que, bem louvável pela cautela, para que pudesse apurar tecnicamente todos os pontos levantados. Não obstante, eu entendi que o processo já continha elementos que pudessem sustentar um julgamento pelo seu acervo, pelo seu contexto fático e probatório. Então, por conta disso, levantei os pontos aqui, transcrevi as bases pelas quais, assim, me entendi que seria viável o julgamento, e a conclusão, vou apenas fazer aqui a conclusão, porque já é de conhecimento de todos, é que entendo que há fatos, né, que bem demonstram a omissão e a negligência no tratamento das fraturas de alto impacto sofridas pelo acidentado. Tratou-se de um acidente de alto impacto, em que o apelante trafegava em sua moto e se colidiu com um caminhão. Entendo que houve total descaso para as inevitáveis consequências dessa negligência médica, que resultaram em lesão irreversível ao apelante. Também considerei inegável a existência do liame causal entre o trauma sofrido pelo autor e o desenvolvimento da síndrome compartimental, que evoluiu para a necrose dos tecidos atingidos pelo trauma e a consequente amputação do membro direito inferior. Então, dessa forma, considerei ser possível julgar, arbitrando os danos morais requeridos, não no mesmo patamar pelo autor, mas arbitrando-os em R$50 mil, rechaçando os lucros cessantes, também os danos materiais, a falta de prova. Então, o julgamento, em resumo, seria: pedindo vênia à eminente relatoria, apresentando meu voto vista pelo conhecimento da apelação civil e seu parcial provimento, com essas observações. Assim, eu gostaria primeiro de passar a palavra ao desembargador Evaldo, se tiver alguma consideração a fazer, ou manutenção do seu voto original. Pois não, presidente, agradeço e renovo aqui os meus cumprimentos a todos os presentes. O voto de Vossa Excelência, como sempre, bem cuidadosa, porém, eu tenho umas observações aqui a fazer. Por exemplo, o laudo do JF apenas relata todo o ocorrido, mas em nenhum momento afirma que o problema circulatório e posterior amputação deveram-se a demora na cirurgia do paciente. No caso, o autor. Só um médico, me parece, um médico perito, poderia esclarecer se o agravamento e a amputação decorreram da fratura em si ou da demora na cirurgia. Digo mais, eu entendo que essa perícia médica poderia esclarecer somente ela se a amputação da perna do autor decorreu da demora na cirurgia ou da fratura em si. Ou seja, como não foi feita a perícia, que me parece imprescindível, por isso que nós
damos nosso voto no sentido da anulação da sentença de ofício, para que a prova seja realizada. E no meu voto, eu vou só ver aqui um destaque da ementa, presidente. Só um minutinho. A responsabilidade civil. Era só uma interferência. Vossa Excelência pode continuar. Desculpe, era interferência externa. Trechos aqui da ementa do nosso voto. A responsabilidade civil do Estado exige a comprovação do nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva e o dano experimentado, nos termos do artigo 37, para 6º, da Constituição Federal de 88 e do artigo 43 do Código Civil. No caso concreto, a ausência de prova pericial impede a adequada aferição do nexo causal entre a demora na cirurgia e a amputação da perna direita do autor, tornando imprescindível a reabertura da instrução processual, que estão fazendo de ofício a proposta. Nesse tocante, convém trazer à luz o artigo 370 do CPC 2015, no sentido de que, aspas, caberá ao juiz de ofício ou a requerimento da parte determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, fecha aspas. A jurisprudência do STJ e dos tribunais pátrios entende que, em matéria probatória, não há preclusão para o juiz, sendo possível a determinação de produção de prova pericial sempre que necessária para o desvio da causa. Assim, presidente, pedindo vênia também a Vossa Excelência, eu vou manter o meu voto, embora também agradeça, Vossa Excelência fez a referência a um arresto nosso, no seu brilhante voto vista. Obrigada. Era apenas em relação ao valor, né, desembargador Evaldo? E também realço também o voto na parte da consistência do voto de Vossa Excelência, da parte da realização de perícia. Seria uma prova irrefutável. Mas entendi extrair daqueles autos alguns elementos que pudessem encaminhar o voto para o seu parcial provimento. Então, aqui passo a palavra à desembargadora Nailde para o seu pronunciamento. Pois não, senhora presidente, tive acesso aos 2 entendimentos do nobre relator e hoje, verificando o seu entendimento, para melhor análise deste julgamento, eu peço vista. Pois não. É bem prudente, realmente, o voto nossos votos merecem realmente essa revisão de Vossa Excelência. Então, concedo-lhe as vistas requeridas e passo, continuando aqui com os pedidos de vista, passo ao processo 2.2, uma apelação civil número 40279/2018, item 127 do PJE. Na realidade, só retificando, é sequência de 4 zeros, para que não haja dúvidas. 231.79/2018. No polo ativo temos Maria Helena Pereira de Lima e no polo passivo o município de Catarina. Relatoria da desembargadora Maria Iraneide Moura Silva. No dia 19 de fevereiro, após o anunciado o voto da relatora, no sentido de conhecer da apelação civil para negar-lhe provimento, foi o voto acompanhado pelo desembargador Luiz Evaldo. Na sequência, pedi vista dos autos para melhor exame e comunico à Câmara que apresentarei meu voto visto na próxima sessão desimpedida, ficando adiado o julgamento. Da mesma forma, com esse mesmo histórico, segue o 2.3, que é a apelação civil número 300-7236-38-2022. É o item 128 do PJE. No polo ativo, Janilda de Souza Lima, no passivo, município de Fortaleza, estado do Ceará, da mesma relatoria. Como falei, é o mesmo histórico, no dia 19 foi anunciado o voto da relatora, no sentido de conhecer da apelação civil para lhe negar provimento, o qual foi acompanhado pelo desembargador Luiz Evaldo Gonçalves Leite, pedi vista dos autos para melhor exame, e aqui estou comunicando que na próxima sessão a desimpedida apresentarei o voto, ficando o julgamento adiado. Concluídas as sustentações orais, pedidos de vista, passo aqui para as manifestações. Em ambos os processos, né, desembargadora?
Em ambos, ambos né? os processos, exatamente, ambos os processos ficam adiados para a próxima sessão desimpedida. Então, indagando aqui, inicialmente, a excelentíssima representante da Procuradoria-Geral de Justiça, doutor Luiz Laércio Fernandes Melo, se há alguma manifestação do interesse da vossa instituição. Boa tarde a todos. Não há nenhum requerimento a ser feito, excelência. Obrigada. Indago da mesma forma a excelentíssima representante da Defensoria Pública, doutora Dice Calixto, se há alguma manifestação da vossa instituição nesses processos. Boa tarde a todos. Nenhuma manifestação a apresentar, excelência. Obrigada. Obrigada também. Passamos agora à fase da ratificação dos processos provisórios, que ainda não foram ratificados naturalmente, não é? Então, indago os integrantes desta Câmara se ratificam os votos provisórios proferidos nos processos em ambos os sistemas, SAGE e PJE. Iniciando pela desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira. Pois não, senhora presidente, eu ratifico a minha votação provisória, seja na condição de relatora, seja na condição de vogal, nos dois sistemas, PJE e SAGE. Muito obrigada. Obrigada também, desembargadora Maria Iraneide, da mesma forma, indago a vossa excelência. Obrigada, senhora presidente. De igual modo, assim como fez a desembargadora Nailde, eu ratifico todos os votos por mim proferidos, tanto na qualidade de relatora como vogal, em ambos os sistemas, SAGE e PJE. Desembargador Luiz Evaldo Gonçalves Leite, da mesma forma, indago a vossa excelência. Pois não, presidente. Confirmo todos os votos por mim proferidos, na condição de vogal ou como relator, em ambos os sistemas, SAGE e PJE, processo de pauta e extra pauta. É assim como manifesto, presidente. Obrigada. Também por minha vez, ratifico todos os processos em que votei provisoriamente como relatora e vogal em ambos os sistemas. E agora indago aqui a secretária, nossa secretária, quantos processos nós julgamos hoje. 134. 134 processos. Indago aos nobres pares se há algum registro a ser feito nesta sessão. Desembargadora Nailde, gostaria de algum registro? O microfone. Propor aqui um voto de pesar pelo falecimento do sobrinho do desembargador Emanuel Leite Albuquerque. Até acaba aqui de receber da mãe dele, a senhora procuradora de justiça, né, doutora Liduína Maria Albuquerque Leite, em que prematuramente faleceu Emanuel Davi Braga Leite Albuquerque. Então, eu quero propor esse voto de pesar, devendo ser comunicado ao desembargador Emanuel e à procuradora de justiça, doutora Liduína. A nossa proposta, senhora presidente. Pois não, muito obrigada, desembargadora Nailde, pela lembrança, em nome da nossa Câmara, né, será providenciado o voto para a família. Não havendo mais nenhum registro, eu declaro encerrada a sessão, agradeço a presença de todos e até a próxima, se Deus quiser.